Olá, iniciamos mais um Espiritismo e Educação em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Muito bom estar com você nesta noite, segunda-feira, 8h30 da noite. Como sempre, eu e Ronaldo Gomes estamos aqui para tratar de assuntos bastante importantes, específicos, acerca da educação, sempre na visão espírita. E rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós. Ronaldo, com a sua saudação. Muita paz, saúde a todos. Gratidão pelo carinho de sempre, Tavares, com esse apoio de sempre aí na web, rádio. Que Jesus nos abençoe e que possamos apenas ser o intérprete dos nossos próprios anseios com a verdade que vem do nosso Pai maior. Boa noite a todos. Isso aí. Hoje, nós reservamos um tema que, na verdade, ele é título de um livro, e de um autor espírita conhecido, muito respeitado, que é o nosso Hermínio Corrêa de Miranda, que já nos deixou saudades, porque já retornou à pátria espiritual. E o título do livro é Nossos Filhos são Espíritos. É um livro interessantíssimo. E aí nós lembrando que, na verdade, o Hermínio Corrêa de Miranda, ele não era voltado especificamente ao campo da educação. Foi, na verdade, um grande pesquisador espírita, um grande intelectual, tinha um conhecimento enorme, mas ele sentiu a necessidade de conversar com seus leitores a respeito das crianças, a respeito dessa realidade que o Espiritismo nos traz, de que elas são espíritos reencarnados. Portanto, claro, todos nós também o somos. Então, esse é o tema de hoje, que eu e o Ronaldo vamos aqui conversar. Nossos filhos são espíritos. Eu não sei se você que está nos acompanhando já pensou sobre isso, já parou para ter esse pensamento, porque o Espiritismo defende a tese da alma imortal. Todos nós somos almas ou espíritos. E aí, você já olhou para os seus filhos ou para os seus netos, seus sobrinhos, as crianças de uma forma geral, e já parou para pensar, nossa, eu estou na frente de espíritos reencarnados. Está aí o nosso Tavares na técnica, colocando aqui a capa do livro Nossos Filhos são Espíritos, do Hermínio Corrêa de Miranda. Bem, Ronaldo, vamos então começar o nosso bate-papo. E por onde você quer começar? Pergunto isso para o Ronaldo, que é o seguinte, deixa eu explicar aqui para todo mundo, a nossa Fernanda Linhares, que está no nosso boa noite, a Sumara Brum, boa noite também a todos. É porque é o seguinte, o Ronaldo tem o seguinte estilo, quando eu combino tudo com ele, ele sai da curva, não adianta, sabe? Então, às vezes, eu deixo solto mesmo, deixo solto porque aí ele vai se acertar e nós vamos juntos. Mas é isso aí, Ronaldo. Vamos Perfeito. lá. E aí não poderia ser hoje diferente. Primeiramente, você já colocou aí que eu ia perguntar a você, porque, olha só, a maioria das religiões são espiritualistas, então, até aí, tudo bem. Uma coisa é ser espiritualista, é acreditar na existência da alma, do espírito, enfim, isso é uma coisa. Mas a doutrina espírita, ela vai mais profundo. Ela procura esmiuçar esse detalhe importante que nossos filhos são espíritos. O Hermínio foi belíssimo nisso. Mas aí eu queria que, antes, nós pudéssemos compreender um pouquinho sobre o espírito, Marcos. O que é o espírito, de fato? Porque ser espiritualista é uma coisa, ser espírita é outra, que é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírito. Ok. Mas vamos lá, mas nem todo espírita também compreende ainda que os nossos filhos são espíritos. Olha só que coisa, parece até um contrassenso, mas muitos espíritas ainda não entenderam que nós somos espíritos. Eu vejo muitos falar, eu tenho um espírito tão sofrido. Não, tem não, você é o espírito. Então, vamos lá, Marco. Primeira pergunta. O espírito, o que é, afinal de contas, o espírito de fato? Para que eu possa começar a entender. Ótimo. Vamos começar por aí, porque é por aí que Kardec começa o Livro dos Espíritos. Exatamente com essa discussão na introdução.
quando ele, então, coloca esse pensamento fundamental do Espiritismo, que é ver no ser humano uma alma. Você colocou com bastante propriedade, Ronaldo, que nós espíritas somos espiritualistas. Mas, claro, nem todo espiritualista é um espírita, porque o espírita é aquele que é adepto do espiritismo, dos seus princípios. Então, vamos lá. O católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista, o budista é espiritualista, e assim por diante. Basta crer na existência da alma, você é um espiritualista. Mas nem todos conseguem entender a alma como uma individualidade pré-existente ao nascimento e sobrevivente à morte. Bom, aí é a diferença que entra com o Espiritismo. O Espiritismo diz que nós somos almas, ou espíritos, tá? Que são sinônimos, alma ou espírito. Bem, o que acontece? Acontece que nós não somos, então, o corpo. Quem pensa, quem sente, é o espírito, é a alma, e que vai sobreviver à morte do corpo. O corpo realmente morre, é uma fatalidade. Mas eu, espírito, sobrevivo a isso e continuo a viver no mundo espiritual. Porque o espírito ou alma não é um fantasma, não é uma coisa indefinida, é a individualidade pensante, que raciocina, que sente. Olha, opa, nós estamos aqui recebendo a mensagem aqui do Livramento lá de Poitiers, na França. Grande abraço. Então, essa é a grande diferença, porque o Espiritismo considera que, no depois da morte, eu continuo pensando, eu continuo sentindo, mantenho a minha inteligência, ou seja, a minha individualidade, vou manter o meu progresso, até que vai chegar a hora de reencarnar, ou seja, retornar ao mundo material através de um novo corpo. E aí vai ter o nascimento e tudo isso que nós já conhecemos aqui. Então, outras doutrinas espiritualistas, às vezes, não têm essa visão, não sabem definir exatamente o que seja essa alma, para onde ela vai, o que acontece com ela, e o Espiritismo tem essa definição de forma muito clara, tanto através do raciocínio filosófico lógico, como através também da ciência, ao observar os fenômenos de ordem mediúnica, ou seja, os fenômenos de ação dos espíritos sobre a matéria. Então, para o Espiritismo, nós somos almas ou espíritos, individualidades criadas e destinadas por Deus para a perfeição. Muito bem, Marcos. Bem explicado, está bem claro isso aí para nós. Então, até porque Kardec foi mostrar com os fenômenos que uma mesa não pensa, uma cesta não fala, enfim, que havia uma ação espiritual, e essa ação espiritual eram os espíritos. Só para lembrar um pouquinho, Marcos, porque é através dos fenômenos que já havia, em toda a época da humanidade, essas manifestações. Chamavam de deuses, etc. Nada mais era do que a manifestação dos espíritos desencarnados que se aproveitavam e se aproveitam até os dias de hoje para ludibriar e levar a quem ainda não tem esse entendimento a cegueira de uma maneira, vamos dizer assim, mais ferrenha do lado material, e não entendendo, de fato, que os espíritos são os mesmos ao desencarnar. Não muda completamente nada, a não ser o corpo que ali jaz e volta ao pó, como está lá de Cerrado. Ok, lembrando disso, estamos aí. Mas, agora vem o nascer. Aí é que vem esse nascer. E o livro, eu gostaria que vocês lessem. Eu já li há muito tempo, na livraria, né? Mas nós tínhamos a livraria, então eu li. Mas esse ponto do livro, para mim, é uma observação minha, ele mostra justamente, que é o capítulo 13, Marcos. Se você tiver com o livro, você vai ver. O capítulo 13, que é da mãe, que faz aquela observação em relação ao filho antes de nascer.
Olha, é belíssima essa passagem. Experiências e observações de uma jovem mãe. Então, eu gostaria que aí, Marcos, nós fizéssemos esse trabalho de hoje. Porque, olha só que interessante. Ela ali diz que o Rafael é um bebê muito calmo e muito bom. A primeira vez que conversei com ele foi quando desci o elevador do laboratório, onde fui buscar o resultado do meu exame. Ele não nasceu ainda. Isso é muito profundo. E ela continuava assim. Aí disse-lhe que o amava desde aquele instante, e que ele iria ser muito bem-vindo. Disse-lhe também que ele deveria ir-se preparando para a vida na Terra, que não é muito boa e não lhe daria muita felicidade, mas que não dependesse de mim, como mãe, ele poderia contar comigo no que precisasse desde esse dia. Marcos, vamos partir daí agora esse princípio. Bom, Nossos filhos são espíritos? E aí? bom, para muitas pessoas, essa mãe deve estar entrando em processo de transtorno mental, tá? Porque onde já se viu conversar com uma criança que não existe, que está lá dentro da barriga, um corpo em desenvolvimento, mas não é simplesmente um corpo em desenvolvimento. Aí é que a ciência materialista falha nessa visão. Quando nós nos tornamos espiritualistas, quando conhecemos o espiritismo, nós sabemos que o corpo em gestação, ele está em gestação porque, na maioria dos casos, nós temos ali também um espírito já em desenvolvimento, se preparando para a reencarnação. Reencarnação é uma chave muito importante que se liga intimamente à imortalidade da alma. Porque o grande problema da maioria das doutrinas espiritualistas é conceber a alma depois da morte, mas essa alma nunca volta mais para a Terra, quer dizer, não se sabe exatamente o que acontece com ela, para onde ela vai, enfim, se fica eternamente numa determinada situação, se não fica. Aí o Espiritismo vem dizer assim, olha só, calma, gente, olha só. Depois da morte, a alma ou o espírito continua a sua vida. Claro, não tem mais o corpo biológico, mas tem um corpo, que é o corpo espiritual, ou perispírito. E esse perispírito, ele, na verdade, é o que modela o corpo orgânico. Pois depois, então, de um período no mundo espiritual, que pode ser mais curto ou mais longo, dependendo das necessidades do espírito, ele vai se preparar para retornar à Terra, que é a chamada reencarnação, nascer de novo. Para isso, ele vai precisar de um novo corpo. E esse novo corpo terá que ser gestado por novos pais. E, portanto, ele vem aqui para a Terra para assumir uma nova personalidade, num novo corpo, numa nova família, numa nova situação social, para passar por novas experiências. Tá? Esse é o resumo. Bem, então, quando essa mãe afaga a sua barriga e conversa com seu bebê, não está conversando com um corpo em formação, está conversando com o espírito que está ligado a esse corpo em formação. Então, o espírito recebe as vibrações amorosas, de carinho dessa mãe. Isso é muito importante para ele, para se sentir acolhido. E ela tem razão, a vida aqui na Terra não é assim tão boa, e que ele se prepare para isso, mas que ele vai receber todo o apoio dela, e claro, do pai, da família, enfim. Isso é importante, Ronaldo, porque quando nós desencarnamos, nós levamos conosco não apenas os afetos, mas os desafetos. E vamos ter que trabalhar isso. E é possível que, na reencarnação, nós tenhamos algum problema aí, ou com a mamãe, ou com o papai, ou com o irmão, ou com a irmã, enfim. Tá? Então, quando você é envolvido por vibrações de amor, isso lhe amolece, né? Isso lhe prepara melhor
para fazer face às provas e expiações que você terá. Então, que toda mãe faça como essa. Entenda que esse espírito já está ligado a ela e à família, e que ele já recebe as vibrações, tanto de amor, e claro, né, quanto de ódio dos pais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Marcos, então, aí vem a pergunta. Eu já fiz a primeira, a segunda, vou fazer a segunda, ponto A. Então, nós podemos dizer que, independente de acreditar na existência do espírito ou não, qualquer mãe pode conversar com esse ser que está ali nascendo, ainda que ela não acredite ou não aceite a existência do espírito? Ah, boa pergunta. Sim. E vamos aqui para o lado da medicina, lado da nossa ciência. Embora a ciência não saiba exatamente o porquê, mas sabe, estudando os efeitos, que sim, quando a mãe acaricia a sua barriga, quando a mãe conversa com o seu bebê em gestação, o feto reage. A ultrassonografia mostra isso. O feto reage mudando de posição, batendo mais o seu coração, e reage tanto do ponto de vista de quando recebe o afago, a fala amorosa, como também reage quando recebe aquela fala que não é amorosa, pelo contrário. Quando a mãe está lá toda preocupada, maldita hora, né, que eu fui ficar grávida. O feto demonstra isso, ele reage. Aliás, isso é que tem feito com que, aliás, a luta contra o aborto tenha se intensificado, porque hoje a ciência já sabe que o feto tem um DNA diferente da mãe e do pai. Ou seja, já é o DNA dele, o que caracteriza, então, portanto, um ser humano, uma individualidade. E já se sabe que esse feto, mesmo que não se leve em consideração aqui a alma, que ele reage às manifestações da mãe e do pai. Então, mesmo não acreditando na alma, pode conversar, e é muito bom conversar com o bebê lá na barriga. Então, isso aí, Marcos, já a terceira pergunta, poderíamos dizer que é um desenvolvimento desse espírito em relação ao seu sentimento. Como você disse antes, nós não sabemos que ser vem, essa complexidade que ele está reencarnando na família. Existe essa complexidade de reparações, de resgate, como dizia o nosso querido Gerson Simões Monteiro. Então, há essa reparação, há esse resgate. Então, essa conversa, independente de ser espírito ou não, está desenvolvendo nele, se é que ele vem com um sentimento tanto quanto conturbado, vai ajudá-lo muito mais nessa evolução? Muito bem, Ronaldo, isso é importante. Kardec, dialogando com os espíritos superiores, recebeu a informação que Deus é sábio, né? Deus é perfeito. Como todos nós estamos vinculados de existências passadas, ele criou o período infantil. No período infantil, seja lá quem for esse espírito e o que ele tenha feito em existências passadas, ele vai ser amado. Porque a criança sempre nos toca, não é mesmo? É criança e isso mexe com você. O nosso Johan Montenegro, boa noite, boa noite também a você. Então, o período da infância é para que nós olhemos a criança e a amemos, cuidemos dela, não é mesmo? É para isso. Agora, quem é esse espírito que está vindo? É um afeto? O nosso amigo aqui está me dizendo que ele é lá de Piracicaba. Já estive lá em Piracicaba, um grande abraço. Então, nós não sabemos. Bem, ele é um amigo nosso? Ou é um inimigo? Ele tem afeto, sentimentos bons por nós? Ou, pelo contrário, ele nos odeia, né, tem alguns problemas de relacionamento conosco? É alguém que vem construindo seus passos conosco já há muito tempo? Ou é alguém que está necessitado de nós para que possamos auxiliá-lo, e vice-versa? Nós não sabemos. Nós não temos a mínima ideia de quem é esse espírito que agora é nosso filho. Portanto,
vamos preparar o terreno, não é mesmo? Tem 9 meses aí, não tem? Então, esses 9 meses não são apenas para preparar o enxoval e fazer os exames médicos do pré-natal. Não, não é só para isso, não. É preparar a vinda dele, de como nós vamos recebê-lo, para que ele receba as nossas orações de amor, de afeto. Porque se tem algum problema que vem lá do passado, nós temos esses 9 meses para tentar quebrar o gelo. Então, é muito importante. Agora, se ele já é um espírito mais evoluído, que vem realmente para construir conosco, mas são 9 meses também muito importantes para mostrar que nós estamos muito felizes com a chegada dele. Então, é muito importante todo esse processo para que, quando ele, de fato, reencarnar, nasceu, ele já sabe em que terreno ele está pisando e o que os pais, na verdade, vão oferecer a ele. Marco, muito bom. E você já tocou na outra pergunta que eu ia fazer aqui, porque ela fala uma coisa importante, e você já tocou, que é o enxoval. Enquanto ela está ali no enxoval, fazendo enxoval, tudo que fosse possível, para não termos muita despesa, ela colocando, mas principalmente pelo carinho que ela estava colocando ali nos trabalhos manuais, transmitindo a ele o que estava sendo feito, que ela Natal, esse aspecto do Natal. Então, ela continua. No culto no lar, sempre lhe foi transmitido muito amor e palavras de boas-vindas. Em 2 ocasiões, Marcos, ela coloca assim: enquanto orava pensando nele, tive a nítida impressão de tê-lo sentado a meu lado, com a mão sobre o meu ombro. Foi um tanto difícil imaginar que aquele ser ainda em formação dentro de mim, meu bebê, era aquele espírito tão adulto. Marcos, está aí. Que é preciso nós entendermos o que você colocou, que a infância, como Deus nos coloca, ali está o espírito como se fosse a primeira vez, bebezinho, mas esse espírito, Marcos, ele é adulto. E o que ela fala ali, desse enxoval, de passar esse carinho naquele momento que está fazendo, de transmitir a ele essa importância, ela fala até da história do Natal, mas esse espírito, não foi, ela coloca aqui nenhuma nem duas, ela percebeu que já era adulto. Todos os espíritos, então, são adultos, Marcos? Sim, sim, essa é a verdade. No processo reencarnatório, ele vai sofrer, primeiro, um processo de restringimento do perispírito, porque ele tem que sair da forma adulta para a forma fetal, né, e a forma do bebê, até a forma da criança. Quando ele faz esse processo, ele também entra num outro processo, que é o da, vou colocar entre aspas, perda da consciência, porque a sua memória vai para o inconsciente, porque ele tem que assumir uma nova personalidade para a qual ele se preparou. Mas o que acontece? Ela cita 2 coisas aí que são importantíssimas: evangelho no lar e oração. Dependendo do espírito, do grau de evolução do espírito, ele, depois das primeiras semanas da gestação, ele pode ter condição de se apresentar à mãe ou aos pais. Pelo menos dela sentir, né, ou ter essa visão que vem através da imaginação. Isso é perfeitamente possível, mas depende do grau de evolução do espírito. Se a mãe mantém o lar bem equilibrado, como ela coloca aí, a realização do evangelho no lar, semanalmente, a oração constante, o mostrar para o filho que está vindo, todos os preparativos, que tudo está sendo feito com muito carinho, porque ele vai ser muito bem recebido. Isso faz com que o espírito consiga, nesses 9 meses, ter essa transição com mais tranquilidade e permite que os benfeitores espirituais, que acompanham todo o processo,
possa auxiliar a mãe, auxiliar esse espírito que vai reencarnar. Então, pode acontecer esse fenômeno que ela descreveu, dela sentir o espírito que vai reencarnar. Agora, ele não é criança, na verdade. De fato, ele é um adulto. Mas que, durante o período da infância, ele vai pensar como criança, vai agir como criança, porque ele tem que acompanhar o desenvolvimento do corpo orgânico, embora ele seja um espírito adulto que já teve várias existências. Mas esta é única, e ele vai passar, então, por esse período da infância. Mas, no fundo, ele é, sim, esse espírito adulto. Perfeito, Marcos. Ela aqui, numa passagem aqui, ela vai dar continuidade, que ela continua fazendo todo esse trabalho, até na formação já do corpo, detalhando minuciosamente. Ela fala é muito bom essa passagem aqui. Mas tem uma passagem também no livro que fala também justamente desse processo da evolução desse espírito que está vindo. Nossos filhos são espíritos. Então, eu gostaria, por exemplo, ela diz aqui que ela foi narrando que o meio que ela mora, ou seja, essa influência do meio, era um pouco conturbado, havia muitas crianças, etc, etc. Ela foi conversando com ele. E isso aí, eu veja bem, relato dela com experiência, melhor. E ela diz, não tenho como querer comprovar, só digo se é coincidência ou não, são fatos que ela passou e ela está narrando. Eu estou aqui retratando, sendo fiel ao que ela está dizendo. E nós, espíritas, estamos aí, não tem como negar esses fatos. Então, Marcos, ela diz que quando ele nasceu, havia outras crianças, ele era uma criança calma, tranquila, e ela diz com muito choro que tinha, pois já tive contato com bebês que choravam muito, e dizia isso sempre a ele. E Rafael é um bebê muito, muito bom. Posso mesmo afirmar que ele nunca acordou alguém até hoje com o seu choro. Ele tinha aquela, como se fosse um feeling, né? Aquela presença de espírito no ambiente, que ela falava com ele, meu filho, olha, hoje a situação aqui está delicada, vê se não chora. Ele ficava calmo, se dormir, dorme, eu estou precisando que você durma um pouquinho. Ele dormia aquelas horas que ela falava. Olha que interessante. Mas, Marcos, voltando ao assunto, é um processo, isso é decorrente de um trabalho que ela foi fazendo lá atrás. Não é uma coisa de agora. E aí eu quero entrar mais uma vez na pergunta. E como esse espírito, porque ele está na formação, Marcos, para que nós possamos entender, até quem está nos assistindo, o espírito está numa pequena perturbação. Os espíritos falam, ao reencarnar, o espírito fica num processo de perturbação. Então, como seria essa percepção desse espírito, esse sentir do espírito, a todo esse procedimento da mãe, com seu carinho, a essas conversas levadas antes mesmo do nascer e depois, ao nascer, dando continuidade, com ele com essa perturbação? Ele sente as vibrações, que realmente, no processo da reencarnação, o espírito ele vai entrando num processo de perturbação, porque ele tem que esquecer a si mesmo para assumir a nova personalidade no novo corpo. Isso gera uma perturbação. Mas ele não é insensível. Ele sente as vibrações, sejam vibrações de calma, amorosas, sejam as vibrações de pessoas mais elétricas, quando a mãe está lá insatisfeita, está nervosa, ele sente, o espírito capta essas vibrações. Naturalmente que ele é protegido, porque todos nós temos um anjo da guarda e as equipes espirituais benfeitoras protegem o reencarnante, mas até um certo ponto, não de forma total, né? Porque o espírito tem que se preparar de qualquer maneira para as situações que vai encontrar aqui na vida terrena. Então, a mãe, ao conversar com ele, fazer solicitações, mesmo que ele não tenha nascido ainda, claro, ele não é que ele vai ouvir as palavras dela e compreender plenamente suas palavras, mas ele sente as vibrações.
E vamos lembrar aqui dos amigos espirituais que estão auxiliando. Então, ele nasceu. Não, ele nasceu, mas ele ainda não compreende. Ele é um bebê, tem só alguns meses, ele nem fala nada. Puxa, será que ele está me entendendo? Ele vai entender, sim. Tanto a nossa linguagem corporal, facial, as vibrações das nossas palavras, então, se elas estão carregadas de sentimento ou não, tudo isso repercute no espírito. E como ele está sendo auxiliado por amigos espirituais, por exemplo, ela chegou e pediu assim para ele: meu filho, a coisa está um pouco conturbada hoje aqui em casa, se você puder dormir um pouquinho, você vai ajudar muito a mamãe. Aí ele dorme. Então ele entendeu direitinho, não é que ele entendeu, mas os amigos espirituais que estão acompanhando vão fazer com que ele, então, adormeça, que ele se desligue parcialmente do corpo através do sono, auxiliando a mãe. Não esqueçamos nunca disso. Você que é mãe, você que é